Olá pessoal, eu me chamo professor Elcio, da disciplina de Química. A gente vai estar trabalhando agora diluição de soluções, lá do livro 2, frente D, aula 6, página 8. Então a gente vai estar vendo aí diluição. Para isso, vamos imaginar então um frasco de álcool 96%, ou que pode estar aí no rótulo escrito o quê? 96 graus INPM. O que significa INPM? Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que nada mais, nada menos significa isso daqui, uma porcentagem em peso. Ou seja, eu tenho lá 96% referente ao álcool, ok? E o álcool que a gente utiliza, obviamente, é o etanol, ok? Tá aqui, ó, etanol. Então, 4%, professor, é do quê? 4% é de água. Tem lá, então, uma porcentagem aqui de água, um total de 4%. O que a gente vai fazer, então? Vamos fazer a diluição dessa quantidade de álcool que a gente tem aqui nesse frasco. Quando se compra lá, então, 1 litro de álcool, vamos transferir esse 1 litro de álcool agora para um recipiente e a gente vai fazer uma diluição desse álcool. Ele está muito o quê? Concentrado. A gente vai diminuir a concentração dele, tá? Lembrando que concentração é o quê? É uma parte do soluto em uma parte de solvente. Então a gente vai fazer o quê? Se a gente quer diluir, a gente tem que fazer uma maior parte ou aumentar a parte de solvente, diminuindo assim o que? A quantidade de soluto perante solvente, ok? Então aqui a gente vai estar acrescentando água a esse sistema, transformando ele em um sistema o que? Diluído, onde eu tenho o que? Uma quantidade aí menor de soluto por quantidade de solvente, como o professor já havia comentado. Agora, o que acontece? Se eu coloquei lá 1 litro de álcool dentro desse recipiente aqui, eu vou ter uma determinada massa de etanol. Agora, se eu acrescentei água, eu retirei etanol? Não, eu não retirei etanol. Então, eu só acrescentei solvente. Então, a massa de etanol permanece inalterada, ok? O que está aumentando? O que está acontecendo aí? Está alterando o quê? O volume da solução. Olha lá, o volume inicial era de quanto? 1 litro. Então aqui a gente tem um volume, tá? Inicial de solução, tá? Ó, inicial, exatamente 1 litro. Indo para a parte diluída, tornando-se um volume, tá? Final do que? Exatamente 2 litros. Agora, lembre-se, a massa permanece o quê? Constante. Certo? Então, o que acontece aqui? O que a gente pode analisar com essa diluição aqui? Se a massa permanece constante, o que a gente tem? A gente tem uma concentração, ok? Inicial. Então, vamos chamar aqui, ó, de concentração inicial. É igual ao quê? A uma massa de soluto, certo? Massa 1 sobre o quê? Um volume de solução. Só que é um volume inicial. O que acontece com essa concentração quando a gente vai para um volume final? Tá aqui, ó. Concentração final é igual a quanto? Onde eu tenho uma massa do soluto sobre o volume da solução que é final, ok? O que a gente tem aqui que permanece igual, constante? É isso aqui, ó. Isso aqui, ó, permanece constante, certo? A massa do soluto não muda, lembra? Não vai estar mudando a massa de etanol. O que vai estar mudando? É a concentração, que antes era mais concentrado, indo para um mais diluído. Lembrando que o volume também está mudando. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Como eles são iguais, certo? São idênticos, a gente vai fazer o seguinte, isola eles. Com isso, aqui eu tenho o quê?
concentração inicial vezes volume inicial, igual a massa 1. Aqui eu vou ter o quê? Concentração final vezes volume final. Isso tudo igual a quem? A massa do soluto. Certo? Como a gente sabe que ambos são isso daqui, então a massa do soluto é igual a essa concentração e a massa do soluto é igual a essa concentração, a gente pode fazer o quê? Ó, igualar. Eu tenho essa parte e eu vou estar igualando a essa outra parte aqui. Ok? Então é isso que a gente vai estar fazendo agora. Certo? Então, esses dois aqui unidos, a gente tem a seguinte equação, que é a equação da diluição. Presta bem atenção. A gente tem essa equaçãozinha aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual ao quê? A concentração final vezes o volume final. Essa é a equação, então, para diluição. Mas, professor, aqui eu estou falando de porcentagem, não é concentração comum. Então, como que a gente vai estar trabalhando? Exatamente a mesma equação, só que no lugar de concentração inicial você vai estar usando o quê? Porcentagem, que é o título. Então, a gente pode ter variações dessa equação. Que o professor vai estar representando aqui, ó. Então, isso seria em função de concentração comum, ó. Isso aqui em função de concentração comum. Em função de molaridade, ó, não está mudando, a equação é exatamente a mesma. Só muda o quê? O símbolo da concentração. Ok? Lógico, as unidades também vão estar mudando aqui, mas o perfil é o mesmo. E também podemos estar atribuindo aqui, ó, título, ó. E com isso, teremos o que? Ó? Título, agora, final vezes volume final. Ok? Então, essas aqui são as equações que a gente vai estar usando para a diluição. Ok? Então, aqui a gente tem a equação para a diluição. Agora, contudo, professor, como é que a gente vai saber, então, qual é a concentração aqui do diluído, o final? Se a gente sabe que a concentração antes era de 96%, qual foi agora a concentração que tornou essa solução final aqui? Então, a gente tem lá, qual é a concentração inicial? Qual é o título inicial desse caso? É 96%. Então, tá lá, ó, 96%. Qual era o volume inicial? O volume inicial está aqui, ó. A gente falou que era quanto? 1 litro. Volume inicial igual a 1 litro. Para quanto que foi esse volume? O volume foi para 2 litros. Então, o volume final será, então, 2 litros. Qual é a concentração final? Qual é o título final? Não sabemos. Ok? Agora, se está falando de título, então a gente vai estar utilizando essa equação aqui. Com isso, a gente tem lá, ó, título inicial vezes volume inicial igual a título final vezes volume final. Substituindo os valores, a gente vai ter então um total de 96 vezes 1 igual a título final vezes 2. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo uma divisão. Com isso a gente vai ter o quê? 96 sobre 2 igual a título final. Que vai ser igual a quanto? 96 divididos por 2 dá um total de 48%. Então está aqui a nossa resposta para o título final. E esse é o cálculo que a gente vai estar efetuando aí para a diluição de soluções. Ok, meus queridos? Certo? Agora vamos trabalhar um pouco essas equaçõezinhas aí nos problemas que a gente tem.
Pessoal, vamos trabalhar agora os exercícios de assimilação, exercício número 2 lá da aula 6, na página 9. Então, gente, exercícios referentes à diluição não são difíceis. O único problema dele é a interpretação aí do enunciado. Se você retirar corretamente os dados do enunciado, se torna muito fácil de resolvê-lo, ok? Então, vamos por partes, vamos interpretar esse enunciado aí corretamente. Ó, o ácido clorídrico concentrado encontra-se à venda no comércio especializado. Então ele está falando de ácido clorídrico. É bom grifar sempre, deixar em destaque aí a substância. É uma solução aquosa de 12 molar. Molar significa mol por litro, ok? E lembrando, ele está falando de uma concentração, por isso que é bom a gente estar retirando esse dado. Agora, ele não falou se é final ou inicial, ele só está dizendo que encontra-se no mercado, ok? Então, em HCl, um laboratorista precisa preparar 1 litro de solução aquosa de HCl de concentração 1 molar. Então tá aqui, ó, ele precisa preparar isso daqui, tá bom? Então isso aqui pode ser um final, pode ser um final. Tá bom? Como a gente ainda não terminou o exercício, não está vendo o que ele está perguntando, a gente não vai especificar se é inicial ou final. Para tal, então para conseguir chegar a essa solução, utilizou-se 8,3 ml de ácido concentrado. Ou seja, agora ele está pegando uma quantidade de ácido concentrado. Quem é o concentrado? Aquele lá que é vendido no comércio. Então tá aqui, ó, dos 12 molar. Então a gente tem uma situação aqui, ó, inicial, ok? Que diluiu com água destilada. Então por isso que a gente já tem um inicial, porque ele diluiu isso daqui. Então esse é o inicial que a gente tem. Então já vamos deixar aqui, ó, marcado como inicial. Tá aqui, ó, inicial, certo? Continuando, daí ele fala assim, até obter o quê? 1 litro de solução. Então ele diluiu, ou seja, acrescentou água até chegar a um volume de quanto? 1 litro de solução. Então esse daqui é o volume o quê? Final. Aí, a solução assim preparada apresentou uma concentração molar igual a quanto? Então ele quer saber qual vai ser então, quando chegar a esse volume, qual vai ser então a concentração molar? Então, a gente não sabe referente ao final. Qual é essa concentração molar? Que é em mols por litro. Ok? Está aí então. Agora, como é que a gente chega a esse resultado? A gente já sabe quem é o inicial, já sabe quem é o final. Isso daqui foi dado um dado a mais. Ok? Não vai servir para nossa conta. Então esquece ele. Agora, o que a gente tem? Se a gente teve uma diluição, sabemos que ele utiliza da seguinte equação. Como estamos falando de molaridade, então vai estar lá, ó, molaridade inicial vezes o volume inicial. Isso tudo igual a quanto? A molaridade final vezes o volume final. Está aí. Agora, o que a gente tem que estar tomando um cuidado? As unidades, se elas estão coincidindo. É a mesma unidade que a gente tem aqui, ó, de concentração? Sim, a gente vai descobrir em mol por litro. Agora, aqui eu tenho o que? ml e aqui eu tenho o que? Litros. Ok? Então, para a gente deixar na mesma unidade, ou a gente transforma esse em litros, ou transforma esse em ml. Eu acho mais fácil estar transformando esse, porque a gente já sabe que o valor de m, de mili, significa o quê? 10 na menos 3. Ok? Então é isso que a gente vai estar substituindo aqui. Agora, colocando os valores que a gente tem, 12 molar é o inicial, então tá aqui, ó, 12 vezes o quê? 8,3 vezes, agora 10 na menos 3, 10 na menos 3, e com isso a gente consegue dar unidade em litros, ok? Igual ao que? Molaridade final é vezes, qual é o volume final que ele chegou? 1 litro. 1
ok? Agora, esse 1 passa dividindo, vai ter alguma influência? Não. Então, vai ter lá, ó, 12 vezes 8,3, então vai ter lá, ó, 12 vezes 8,3 dá um total de 99,6 vezes o quê? 10 na menos 3. Isso tudo é igual ao quê? Molaridade final. Lembre-se que se você passar o 1 dividindo, não vai ter uma diferença alguma aqui, ok? Agora, a gente chegou aqui a 99,6 vezes 10 na menos 3. Tirando da notação científica, isso terá um valor igual a quanto? Molaridade final é igual, então, ao quê? A um total de 0, olha lá, ó, a casa, ou seja, eu estava aqui ó, como é negativo, então a vírgula vai ter que andar o quê? Para a esquerda, ok? Andou 1, 2, 3. Então tem que colocar mais um 0 aqui, ok? E com isso a gente vai ter o quê? 0,0996. O quê? Mol por litro. Que isso daqui é muito próximo de quanto? Exatamente 0,01 mol por litro, que é a alternativa E. Ok? Está aí então a resposta. Beleza? Agora o exercício número 3, lá da página 10, ainda exercícios de assimilação. A gente tem o seguinte lá no enunciado: submetendo-se 3 litros de solução 1 mol por litro de cloreto de cálcio à evaporação. Então isso daí refere-se a um processo que? Inicial, ok? Então ele está submetendo, então ele é um processo inicial, ok? Até o volume final de 400 ml, ok? Sua concentração molar será igual a quanto? Então a gente já retirou os dados, ok? Agora ele está querendo saber o que? A concentração molar final. Qual será? Em mol por litro, ok? Então é só a gente colocar diretamente na equação. Qual é a equação? Sabemos lá então, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final, ok? Agora a gente vai ter que dar uma olhada aonde? Nas unidades, se elas estão aí coincidindo. Então nesse caso a gente tem lá, ó, mol por litro, vai descobrir em mol por litro, tá? Ó, lembre-se, posso representar mol por litro com uma barra ou o menos 1, que é a mesma coisa que mol barra litro, ok? E aqui a gente tem o quê? 3 litros e 400 ml. Com isso a gente não pode estar utilizando essas duas unidades, estão o quê? Diferentes. Eu tenho que deixar elas com a mesma unidade. Como é que a gente faz isso então? Para resolver esse caso, ou a gente transforma esse para ml ou transforma esse daqui para litros. Então, o que vocês acham mais fácil? Vocês resolvem. O professor aqui, neste caso, vou estar utilizando aqui o raciocínio da seguinte forma. Presta bem atenção. Vou transformar isso daqui ó, para litros. Fazendo o quê? Transformando isso daqui em 10 na menos 3. Ok? Certo? Então vamos lá. Substituindo agora aqui na equação, teremos lá, qual é a molaridade inicial? 1. Vezes, qual é o volume inicial? 3. Isso tudo é igual a quanto? A molaridade final, que a gente não sabe, vezes o que? 400 vezes 10 na menos 3. Ok? Agora, o que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Presta atenção. Vai ter então 400 vezes 10 na menos 3 está multiplicando desse lado, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Uma divisão. Com isso a gente tem lá, ó, 3 sobre o quê? 400, tá aqui, ó, vezes 10 na menos 3. Isso tudo é igual a molaridade final, ok? Agora,
o que acontece? Está 10 na menos 13 embaixo, dividindo, ele passa para cima em forma do quê? Muda só o sinal, ok? Então vai mudar só o sinal do expoente. A gente vai ter então o seguinte, olha lá, ó, 3 vezes 10 na mais 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 400. E isso dá igual a molaridade final, ok? Então agora, ó, só passei a notação científica para cima e mudei o sinal do expoente. É isso que a gente pode fazer aqui. Agora, se eu tenho 3 vezes 10 na mais 3, não é a mesma coisa que 3.000? Então, ó, é exatamente a mesma coisa. Ok? Dividir isso por quanto? Por 400. O que a gente pode fazer aqui agora? Então, para facilitar o nosso raciocínio, corta-se os zeros. Ok? E com isso a gente tem o quê? 30 dividido aqui então por 4, ok? E 4 vezes 7, 28. Então a gente vai ter o quê? 7,5. O quê? Mols por litro. Tá aí então a nossa concentração final. Lembrando, é uma evaporação, gente. Então, por isso que ele está concentrando, ele não está diluindo. Mas, professor, a gente está usando a mesma equação? Sim, exatamente. Porque a gente pode estar utilizando o mesmo raciocínio para a concentração. A gente está evaporando, então a gente está retirando quem aqui da solução? Antes eu tinha 3 litros de solução, tá? Então era o soluto misturado ao solvente. A partir do momento que eu faço um processo de evaporação, então, ó, isso aqui, ó, passou por um processo de evaporação. Aqui o que a gente tem? Um aumento na concentração. Com isso a gente pode dizer o seguinte, ó, presta bem atenção, tá? Para sair do concentrado, tá, para o diluído, tá? A gente precisa o quê? Acrescentar, tá? Aumentar então aqui o quê? A quantidade, né? A quantidade de solvente. Enquanto isso, para concentrar mais uma solução, fazer o processo inverso disso, a gente tem que fazer o quê? Diminuir então a quantidade, ó, a quantidade de solvente. Essa é a diferença de concentrar e diluir, ok? Então, para concentrar é só a gente retirar solvente, a gente vai aumentar a proporção de soluto perante solvente, ok? Para diluir a gente faz o quê? Acrescenta solvente, aumenta a concentração de solvente perante soluto, certo? E a gente finaliza então essa aula sobre diluições, ok?